Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de meditação, de introspecção. Sempre temos este instante do dia para refletir e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 16 de março de 2020, segunda-feira da terceira semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Minha alma anseia até desfalecer pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 83, versículo 3. Oração do dia. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15a. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor conheceu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente e guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Arã: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou Deus, porventura, que possa dar a morte à vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fartar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão,
conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 42, versículos do 2º ao 3º, 43, 3º, 4º, refrão, Salmo 42, versículo 3º. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Repetindo, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Repitamos, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, todos, sois bendito, ungido de Deus Pai. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Salmo 129, versículos 5º e 7º. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 dias e 6 meses, retificando, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sino
E quando ouviram estas palavras de Jesus, retificando, e no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Temos a liturgia comentada, uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Uma viúva estrangeira, Lucas capítulo 4, versículos de 24 a 30. Sempre foi assim e continua sendo. O estrangeiro é um problema para nós. O estrangeiro é estranho. Eu o estranho. Torno-me estrangeiro para ele. Temos palavras piores para aquele que vem de fora. É o polaco, não o polonês. É o turco, e era um libanês. É o gringo, não o americano. Palavras que usamos para erguer um muro, tecer barreiras, manter distância. Os conterrâneos de Jesus já sabem de sua fama de rabi e de curador. Esperam que ele faça prodígios em sua própria terra. Na verdade, os nazarenos esperam fazer de Jesus, o filho do carpinteiro, um elemento de promoção de sua cidade. Bairrismo e nacionalismo são alguns de nossos pecados. Mas Jesus não se presta a ser manipulado. E para mostrar que Deus é Deus de todos, não de uma etnia, de uma nação ou de um clã, recorda o passado dos hebreus quando o profeta do Senhor acudiu à necessidade de uma viúva estrangeira, quando tantas viúvas em Israel também passavam dificuldades. Parece uma provocação, não é? Talvez seja mesmo a intenção de Jesus, especialmente porque era muito forte o orgulho nacional de um povo que o próprio Deus havia escolhido por sua herança, o povo escolhido. E Jesus alarga os horizontes fazendo comparações que engrandecem os estrangeiros. Não encontrei uma fé tão grande em Israel. Lucas capítulo 7, versículo 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Lucas capítulo 17, versículo 18. E assim, o centurião romano, a Ciro-fenícia e o samaritano de Jericó recebem elogios negados aos fariseus de Jerusalém. É neste contexto que Jesus acenou para as portas do reino de Deus que se abriam a todos os povos e nações. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa do meu reino, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Mateus capítulo 8, versículos de 11 a 12. As comunidades cristãs têm sofrido sérios prejuízos ao longo da história quando abrem espaço ao nacionalismo sem freios e se fecham ao estrangeiro como se fossem donas da graça e proprietárias de Deus. Em tempos de crescente imigração, o cristão é convidado a ver o outro que chega como portador de uma palavra de Deus que ainda não tínhamos ouvido. Também ele, criado à imagem de Deus, o estrangeiro, nos oferece diferenças que devem completar as nossas deficiências no amor e na fé.
Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor protege o estrangeiro. Salmo 146, versículo 90. Olha, e vamos ao santo do dia. Todos os dias nós temos um santo. Aliás, a cada dia são vários santos, mas um santo se destaca. Eu vou fazer este vídeo, estou fazendo, para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, vocês podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Agora, esse texto que eu vou ler é do padre Evaldo César de Souza, que é missionário redentorista e escreveu para o site a12.com. 16 de março é dia de São João de Brebeuf e companheiros. São João de Brebeuf nasceu em 1593 na França. Entrou para a Companhia de Jesus, tornando-se jesuíta no dia em que completava 29 anos. Em 1625, junto com um grupo de missionários, partiu para o Canadá com a missão de evangelizar os índios algonquinos. A região dos Grandes Lagos, nos confins entre os Estados Unidos e o Canadá, era habitada no século XVII por tribos peles vermelhas que não conheciam a mensagem do Evangelho. Nossos irmãos enfrentaram as dificuldades próprias da adaptação nas terras diferentes, climas, línguas e principalmente tribos indígenas guerreiras que faziam da missão um perigo, mas assim mesmo os santos missionários preferiram arriscar a vida por Jesus. João Brebeuf era admirado e respeitado pelos indígenas. Batizou cerca de 7.000 índios. Vivia em extrema pobreza, dividindo comida e casa com os índios. Apesar disso, dava testemunho de alegria, de esperança, de paciência cristã, a ponto de os índios dizerem a seu respeito: Jesus voltou. Aprenderam rapidamente a língua indígena, a ponto de escrever para eles uma gramática e livros de catequese. No dia 16 de março de 1649, uma tribo adversária, os iroqueses, invadiu a missão. João foi amarrado num pau e tremendamente torturado, tendo inclusive suas unhas arrancadas. Impressionados com a coragem do missionário, os índios arrancaram-lhe o coração a fim de comê-lo e herdar sua força. Com João de Brebeuf foram martirizados seus 7 companheiros: Isaac Jacques, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João Delalande, Natal Chabanel e Renato Goupil. Reflexão. São João de Brebeuf e seus companheiros podiam ter tido uma vida sem doenças ou atrocidades, mas preferiram doar-se por inteiro à causa da evangelização. Deixaram as comodidades de suas casas e enfrentaram terras desconhecidas em nome da evangelização. Poderíamos até questionar os métodos missionários destes homens, mas sem dúvida a fé que os moveu é inquestionável. Sejamos também nós, missionários de verdade, missionários da verdade e da justiça, e coloquemos Jesus Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires santos João de Brebeuf e companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por nosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão da língua hebraica que significa
a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Se ele é onipotente, ele pode tudo. Então ele proverá, acredite, ele providenciará no tempo dele, no tempo de Deus, o Kairos. E agora outra expressão muito bonita, dita por São Paulo apóstolo, Maranata, ou Maranatá, com acento no último A, são os católicos que pronunciam assim. Os protestantes dizem Maranata, com acentuação tônica na penúltima sílaba. Mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Nessa segunda vinda ele vai nos julgar. E a nossa esperança é de que nos levará para o paraíso eterno, a vida eterna, para a eternidade, onde não haverá mais choro, tristeza, só alegria, felicidade, louvor a Deus, tudo em sua plenitude. Estaremos juntos aos santos, anjos, a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Para você ser agraciado com o perdão, você que tem que pedir o perdão. Para o seu perdão ser aceito, arrependa-se dos seus pecados. Peça o perdão e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Shalom, a paz para todos.